Vamos lá, galerinha! Antes de mostrar a associação de capacitores, eu quero mostrar para vocês um outro exemplo para a gente exercitar outras sequências clássicas de se perguntarem sobre capacitores. Rapidamente, definição de capacitância, quantidade de carga sobre... Errado de novo. Sobre tensão. Esta é a definição de capacitância elétrica. Densidade superficial de carga elétrica, quantidade de carga sobre área, isso sim. Permissividade elétrica, densidade superficial de carga sobre campo elétrico uniforme. Relação de campo elétrico uniforme, a distância entre dois pontos desse campo elétrico uniforme e a tensão entre esses dois pontos, fórmula famosa que a gente já usava. Tensão elétrica na casca e no interior de uma esfera condutora carregada, esfera de raio R. Com essas relações anteriores, nós definimos, a partir da definição de capacitância, como é que se calculava a capacitância do capacitor de placas planas. Depende da permissividade elétrica do dielétron entre as placas, material isolante, área das placas e distância entre as placas. Já o capacitor esférico, a capacitância dele depende apenas do raio da esfera e da constante eletrostática do material que recheia a esfera. Foi basicamente isso que nós vimos de fórmulas. Segundo exemplo de capacitores. Para um capacitor que armazena 8 microcoulomb de carga ao ser estimulado por 10 volts, determine a capacitância. Capacitância é a quantidade de carga sobre tensão. Se a carga armazenada é 8 vezes 10 na menos 6 coulombs e a tensão é de 10 volts, então eu vou ter uma capacitância de 8 vezes 10 na menos 5 coulombs por volt, que a gente chama de Faraday. Na letra B, a carga armazenada com 30 volts, quantidade de carga sobre tensão. Nós estamos chamando de U isso aqui, né? Sempre fico trocando com V. Nós já calculamos a capacitância, que é 8 vezes 10 na menos 5, e ela não se altera. A carga armazenada eu quero descobrir, e a tensão vale 30 volts. Está dividindo, passou multiplicando. 3 vezes 8, 24, com mais um zero. Ou 24 vezes 10 na menos 4 coulombs. Tem alguma coisa errada. Não é a outra exemplo. Ia dar uma carga muito maior. Eu ia falar para vocês, poxa, como vocês podem ver, triplicando a tensão, triplica a carga armazenada. E tinha aumentado milhares de vezes, né? Muito obrigado, salvou a parte. Então aqui é 10 na menos 7. E aí vai fazer sentido a resposta que a gente vai obter. Vai ficar 240 vezes 10 na menos 7 ou 24 vezes 10 na menos 6. Aí a afirmação agora vai fazer sentido. Observem que ao triplicar de 10 para 30 volts, a carga armazenada triplicou, como era de se esperar. Quantidade de carga, 24 microcoulomb. E a última perguntinha feita, a tensão para armazenar uma carga de 2 microcoulomb. Mais uma vez, capacitância é quantidade de carga sobre tensão. A capacitância eu calculei na letra A, 8 vezes 10 na menos 7. A quantidade de carga que ele quer que eu armazene dessa vez é 2 micro. Micro, como já foi dito, é 10 na menos 6. Só operaçãozinha básica de matemática. Nós ficaríamos então com 20 oitavos, 10 quartos, 5 meios, 2,5 volts. Era de se esperar, né? Já que para armazenar 8 microcoulomb eu preciso de 10 volts, se eu quiser armazenar 4 vezes menos, eu preciso de 4 vezes menos tensão. Então daria para fazer de cabeça a letra B e a letra C, porém o bacana é a gente se familiarizar com a definição de capacitância. Agora que a gente viu
algumas situações clássicas de capacitância, está na hora de dar uma olhadinha em associação de capacitores. Não que eu tenha esgotado as questões de capacitores com esses dois exemplos, né, pessoal? Eu fiz dois exemplos básicos de capacitores. Na nossa apostila, algumas questões vão falar assim, por exemplo, ó, tenho lá um capacitor de placas planas, dobrando a área das placas e reduzindo a distância entre as placas a 1/3. O que acontece com a capacitância? Exemplo 3. Um capacitor de placas planas tem a área de suas placas dobrada e a distância entre suas placas reduzida a 1/3 parte. Qual é a relação entre a capacitância original e a nova capacitância? Parabéns! Quando dobra esse número, a capacitância dobra. Quando o número de baixo diminui 3 vezes, a capacitância triplica. Dobrar e triplicar é aumentar 6 vezes. Então esse tipo de pergunta também vai acabar aparecendo. Mas vamos dar uma olhadinha em como é que a gente faz para associar capacitores, seja em série, seja em paralelo. Em série e em paralelo. Capacitores em série. Capacitores em série, pessoal, é quando um é conectado diretamente ao próximo sem bifurcação. Fica nítido que quando eu faço esse tipo de conexão, atenção porque eu vou dizer que é anti-intuitivo, é aquelas partes da física que se a gente usa o coração a gente se arromba. Quando eu conecto capacitores em série, vamos supor que eu conectei esse lado aqui no polo negativo da bateria. Essa placa aqui vai ficar negativamente carregada. Vamos supor que ela fosse perder 2 milhões de elétrons, que seria simbolizado por aquelas duas cargas negativas. Esses 2 milhões de elétrons faltantes aqui vão estimular nessa placa 2 milhões de prótons, que ficarão assim solitários porque 2 milhões de elétrons migraram para cá, que empurrarão 2 milhões de elétrons para a placa oposta do próximo capacitor. Portanto, desta maneira eu estou querendo que tu perceba que a carga que eu armazenei no capacitor 1 vai ser a mesma carga que aparecerá no capacitor 2, que vai ser a mesma carga armazenada no capacitor 3. Então, até que o pessoal aceita bem isso, que a carga armazenada em cada capacitor é a mesma. Só que a tendência natural é o aluno achar que a carga armazenada no capacitor equivalente é a soma das cargas armazenadas nos outros capacitores. Mas não é. A carga armazenada no capacitor equivalente é igual à carga de um dos capacitores e não a soma das cargas. Isso é a parte delicada. Eu digo lá, aqui tem 10 coulomb armazenado. A galera fala, então aqui é 10 e aqui é 10 também. Todos aceitam. Só que aí a galera fala, então o total é 30. Não é 30, é 10. É 10. Por quê? Já tô mais calmo, É porque quando tu vai usar esse circuito, tu só vai usar, na verdade, as cargas da placa positiva e da placa negativa dos capacitores da extremidade, né? Porque as outras cargas estão protegidas pelos dielétrons, que são materiais isolantes. Então o resto da carga não pode ser aproveitada pelo circuito. Por isso que a carga total é a carga de um dos capacitores, que é igual à carga de cada capacitor. Lembra que quando era associação em série de resistores, a corrente que passava num passava nos outros? Corrente não é feita de carga? Então continua a mesma coisa, só que agora como não tem corrente elétrica atravessando os capacitores, porque eles são feitos com material isolante, então eles não são condutores de energia, logo, nesse caso, não adianta falar que a corrente elétrica é igual, porque não há corrente elétrica, mas a carga armazenada é a mesma. Porém, aquela ideia do circuito em série continua valendo. Em cima desse capacitor C1 eu tenho uma tensão elétrica U1. Em
cima do capacitor elétrico 2 eu tenho uma tensão elétrica U2. Em cima da tensão elétrica 3, do capacitor 3, eu tenho uma tensão elétrica U3. E o capacitor equivalente, ele tem uma tensão elétrica equivalente. Do que nós já estudamos de eletrodinâmica, nós sabemos que o U total é a soma das tensões. Isso continua valendo. O que nós vimos sobre capacitância? É Q sobre U. Se eu isolo U na fórmula da capacitância, fica Q sobre C. Então quer dizer que eu posso substituir o U equivalente por Q equivalente dividido por capacitância equivalente. Isso é igual a Q1 dividido por C1, que é igual a Q2 dividido por C2, e assim por diante. Se eu divido ambos os lados da equação por Q, já que as cargas são todas iguais, eu vou perceber que para achar o capacitor equivalente numa associação em série, eu vou ter que fazer a soma dos inversos para achar o inverso do capacitor equivalente. Então aquilo que a gente fazia em paralelo para os resistores virou em série para os capacitores. Acabei fazendo a deduçãozinha da fórmula da associação em série para os capacitores. Capacitores associados em série, a carga armazenada em cada um deles é idêntica. E a carga total é a carga de um deles, não é a soma. A tensão total sim é a soma das tensões. Substituindo a definição de capacitância e eliminando a carga que é igual em todos, surge a fórmula. Na associação em paralelo, vamos ver o que teremos. Numa associação em paralelo de capacitores, todos os capacitores receberão a mesma tensão. Isso é que define uma associação em paralelo. Tu pega esses fiozinhos e conecta numa fonte de tensão. Desta forma, tanto o capacitor 1, quanto 2, quanto 3, todos terão o mesmo U. O 1 igual ao U2, igual ao U3, igual a blá blá blá, e é igual ao U equivalente. Eu quero dar um jeito de achar um único capacitor que faça o papel de todos os outros. Chamaremos de capacitor equivalente. Agora sim, o capacitor 1 vai armazenar uma carga Q1. O capacitor 2 vai armazenar uma carga Q2, o capacitor 3 vai armazenar uma carga Q3. Quando eu pegar essa associação e for utilizar toda essa carga, a carga total armazenada no capacitor equivalente, agora sim, vai ser a soma das cargas. Porque toda a carga de todo o capacitor vai ser aproveitada. Diferente dessa associação, em que as cargas dos capacitores do meio não podem ser aproveitadas. Mais uma vez eu vou pegar a definição de capacitância. Isolando Q, vai ficar Q igual a C vezes U. Ui. Então o C equivalente vezes o U equivalente é igual ao C1 vezes o U1 mais C2 vezes U2 mais blá blá blá. Como a tensão elétrica é igual para todos, eu vou pegar essa equação e vou dividir ambos os lados da equação por U. E vai surgir que o capacitor equivalente é a soma das capacitâncias dos capacitores que estão associados em paralelo. Eu lembro que no terceirão eu vi isso, sei lá, faltava 2 semanas para o vestibular, o cara falou capacitores. Aí eu decorei, né, no desespero eu decorei que era justamente o inverso dos resistores, né? Eu já estava acostumado com resistor, tinha pouco tempo no vestibular, então eu pensei, meu Deus, se cair capacitor, tomara que não caia. Se cair capacitor, eu vou fazer o contrário dos resistores. Mas tem bastante questãozinha de capacitor que é bem chatinho. Vou fazer 2 exemplos clássicos, uma associação em série pura, uma associação em paralelo pura. E aí, se sobrar tempo, a gente faz uma associação mista.
exemplos